Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda aquela querida irmandade que vai ouvir esta gravação. Bom, nós vamos gravar aqui uma mensagem que eu sei que poucos irmãos vão gostar dela, mas como atalaia de Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Esta mensagem é como um recado de Deus, que Deus está mandando para que eu entregue aos evangélicos de toda a face da terra, e principalmente do Brasil. Então, que os irmãos tenham paciência e ouçam essa mensagem, porque se os irmãos entenderem, vocês vão receber essa mensagem como uma advertência, como um recado de Deus para vocês. Então, todas as mensagens que nós começamos dizendo: Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo diga amém. Porque quem não pertence à Igreja de Jesus Cristo não dizem amém para as nossas mensagens. Somente os que pertencem à Igreja de Jesus Cristo têm o coração aberto para entender as nossas mensagens. Eis o motivo porque muitos irmãos não dizem amém para as nossas mensagens, porque não são espirituais e nem pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Vamos começar a nossa mensagem com base nas palavras de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 36 e 37. Jesus Cristo disse: Não jureis nem pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo da tua cabeça branco ou preto. Seja o vosso falar sim, sim, ou não, não, pois o que passa daí vem de procedência maligna. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, comecei a meditar nestas palavras de Jesus Cristo quando ele disse que ninguém pode tornar um cabelo da sua cabeça branco ou preto. Nesse tempo que eu li esta passagem bíblica, eu trabalhava de segurança em uma agência bancária do Banco do Brasil. Nos dias que não tinha atendimento, ou seja, feriado, sábado e domingo, eu sempre estava lendo a Bíblia. E eu lendo Mateus 5, 36 e 37, encontrei Jesus Cristo dizendo que nós não podemos tornar um cabelo da nossa cabeça branco ou preto. Perguntei para mim mesmo o que significava a palavra tornar. Nós não podíamos tornar um cabelo da nossa cabeça branco ou preto. Então, quando eu fui procurar a palavra tornar no dicionário Aurélio, e procurei no dicionário Aurélio daqueles antigos, para encontrar o significado da palavra tornar, neste dicionário eu encontrei as seguintes palavras e o significado da palavra tornar. Então, na palavra tornar, encontrei quando o Aurélio disse assim: a maldita política dividiu a população, avivou a intriga, azedou os ânimos e tornou a vida insuportável nos lugarejos. Isso já faz muitos anos, faz mais de 20 anos que aconteceu, e nunca mais eu me esqueci destas palavras que eu li no dicionário de Aurélio. Já procurei em outros dicionários, mesmo sendo o dicionário Aurélio, e não encontrei estas palavras que eu li neste dicionário Aurélio antigo. Era um livro bem grande, volumoso, de capa preta. Acredito que corrigiram o dicionário Aurélio antigo para tirar a palavra a maldita política. Dividiu a população, avivou a intriga, azedou os ânimos e tornou insuportável a vida nos lugarejos. Todos os anos de campanha política, eu me lembro destas palavras que eu li no dicionário Aurélio antigo. Nunca me esqueci do que o sábio Aurélio escreveu no seu livro sobre a maldita política. Os irmãos talvez digam: irmão, o que tem a ver a Bíblia com o dicionário Aurélio?
Irmãos, tem tudo a ver a Bíblia com o dicionário Aurélio. Está escrito na Bíblia a palavra tornar. E no dicionário Aurélio tem também o significado da palavra tornar. Ninguém pode tornar um cabelo da cabeça branco ou preto. Então, irmãos, como ficam as palavras de Jesus Cristo para quem pinta o seu cabelo de branco ou de preto? Antigamente, quando a Bíblia era válida para os religiosos, eles não pintavam os cabelos nem de branco nem de preto, porque era a ordem de Jesus Cristo para não pintar o cabelo nem de branco e nem de preto. Quem tinha cabelos pretos davam glória a Deus. Quem tinha cabelos brancos davam glória a Deus, mas não pintavam os seus cabelos de nenhuma cor. Hoje, muitos religiosos tornaram as palavras de Jesus Cristo inválidas e pintam os seus cabelos de qualquer cor. Quem tem os cabelos pretos, pintam de branco. Quem tem os cabelos brancos, pintam de preto. Tornando assim as palavras de Jesus Cristo inválidas. Muitos religiosos não creem mais nas palavras de Jesus Cristo, que nós lemos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia tornou-se um livro de pesquisas para os fundadores de religiões na Terra. Todas as religiões são fundadas com base na Bíblia, mas a Bíblia para as religiões tornou-se um faz de conta. Vamos fazer de conta que a Bíblia é a palavra de Deus. Na teoria, na prática, só um faz de conta. Tornaram a Bíblia em comércio de almas humanas. Através da Bíblia se abre uma empresa evangélica com CNPJ. E aí a empresa torna-se um comércio de almas humanas. E este comércio de almas humanas tem dado muito lucro para os proprietários destas empresas evangélicas. Não tem nenhum proprietário de uma empresa evangélica pobre. Todos são ricos, milionários, outros bilionários. Todos estes proprietários destas empresas evangélicas tornaram a Bíblia em um comércio de almas humanas na terra, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Somente os que pertencem à Igreja de Jesus Cristo acreditam nas palavras de Jesus Cristo e procuram obedecer, porque os que não pertencem à Igreja de Jesus Cristo tornaram as palavras de Jesus Cristo em um comércio de almas humanas. Os religiosos do século XXI tornaram-se rebeldes contra as ordens de Jesus Cristo. E estas rebeldias contra as ordens de Jesus Cristo já está atingindo toda a face da terra. As palavras de Jesus Cristo têm se tornado estranhas para os povos religiosos da terra. Qual é a validade que tem as palavras de Jesus Cristo para os sistemas religiosos da terra que apoiam política nos púlpitos das suas igrejas? Os sistemas religiosos tornaram-se amantes da política e dos políticos, irmãos em Cristo Jesus. Porque o sábio Aurélio chamou a política de maldita? Aurélio diz que a política dividiu a população, a política aviva a intriga, a política azeda os ânimos, a política torna a vida insuportável nos lugarejos e vilas. Nas épocas de campanha política, a política tem tornado o amor em ódio. A política tem tornado a verdade em mentira. A política tem tornado as pessoas boas em pessoas maus. A política tem tornado muitos corações fiéis a Deus em corações infiéis a Deus. Por causa da política, o povo de Deus se dividiram em 2 povos na terra. Estamos vendo reino contra reino.
Isso é, um reino evangélico dividido. Os que pertencem a um reino político estão travando uma guerra contra o reino dos que servem a Jesus Cristo aqui na terra. Nunca os evangélicos do Brasil tinham se tornado tão rebeldes contra o reino de Deus como neste ano de 2022. Os evangélicos tornaram-se políticos, apoiaram a maldita política nos púlpitos das suas igrejas evangélicas do Brasil, tornaram o lugar de bênção em maldição, tornaram o lugar do amor em ódio, tornaram a verdade de Deus em mentira do diabo, que é mentiroso e pai da mentira, como disse Jesus Cristo em João 8,44. Irmãos, vocês sabem quem trocou Jesus Cristo por Barrabás? Quem trocou o justo pelo injusto? É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Quem trocou Jesus Cristo por Barrabás e o justo pelo injusto foi os políticos e os religiosos da terra, ou seja, daquela época. No século XXI estão fazendo a mesma coisa, estão trocando o justo pelo injusto, Jesus Cristo por Barrabás. Os religiosos estão trocando o sagrado pelo profano, o certo pelo errado, a verdade pela mentira. Estão tornando ao Egito com saudade dos manjares de Faraó. Irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o profeta Jeremias diz que é maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu apoio. Jeremias 17, versículo 5. Os evangélicos, em geral, estão em maldição porque confiaram no homem e fizeram do homem o seu Deus e abandonaram o Senhor Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Vejam, irmãos, a maldição de muitos evangélicos. Estão presos e processados. Alguns ganharam a liberdade para irem para suas casas, mas com uma condição imposta pela justiça do homem: usar um selo na perna, como se o pobre do irmão fosse um bandido. Isso é uma maldição na vida dos nossos irmãos que se apoiaram no homem. As Escrituras não podem falhar. Está escrito que é maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu apoio. Está aí o cumprimento das Escrituras. Os povos estão em maldição por confiar no homem chamado Bolsonaro. Fizeram de Bolsonaro o seu apoio, confiaram em Bolsonaro. Receberam a recompensa maldita, foram parar na prisão. Esta é a recompensa maldita de quem desobedece às Escrituras para obedecer ao homem e se apoiar no homem político. Estão lembrados do que disse o sábio Aurélio? A maldita política dividiu a população, avivou a intriga, azedou os ânimos e tornou insuportável a vida nos lugarejos. Irmãos, quando alguém entra em maldição porque não conhece as Escrituras, ele é inocente. Mas quando alguém entra em maldição voluntariamente, não tem desculpa em ter entrado em maldição. Eu estou me referindo aos evangélicos que entraram em maldição e estão presos pela própria justiça dos homens. Os evangélicos entraram em maldição voluntariamente porque eles conhecem as Escrituras de cor e salteado e sabem muito bem que é maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu apoio. Não obedecem às Escrituras porque são rebeldes e confiam no homem e se apoiam no homem. Como fez mais de 50% dos evangélicos do Brasil neste ano de 2022. Confiaram no homem chamado Bolsonaro
e foram parar na maldição da prisão. Muitos irmãos foram parar na prisão porque confiaram em Bolsonaro e para defender Bolsonaro, hoje estão muitos presos ainda e processados. E os que estão sendo julgados estão saindo da prisão como malfeitores, usando uma maldita pulseira na perna e vivendo uma vida de escravos penalizado por confiar no homem político. Maldito quem confia em políticos e se apoiam em políticos. Está aí o resultado de quem confia no homem político. Nossos irmãos poderiam estar livres desta maldição da prisão. Irmãos, vocês já pararam para pensar por que os irmãos evangélicos estão presos? Qual foi a causa dos irmãos evangélicos serem presos? O causador dos irmãos evangélicos estarem presos foi porque desobedeceram às Escrituras. Quem não obedeceu às Escrituras, mas confiou nas Escrituras, quem confiou nas Escrituras não entraram na maldição da prisão. Não me diga que os evangélicos foram presos por defender a pátria brasileira. Os evangélicos foram presos por defender um homem chamado Bolsonaro. Os evangélicos garantiram a Bolsonaro que as eleições já estavam ganhas, porque o Deus deles disse para eles que ninguém tomaria estas eleições de Bolsonaro. Até bandeira do Brasil foi vista nos céus com o nome de Bolsonaro. Os evangélicos entraram em maldição porque mentiram usando o santo nome de Deus em vão. Parece que os evangélicos não conhecem as profecias de Jeremias e o que aconteceu com os falsos profetas no tempo de Jeremias. Os falsos profetas profetizavam usando o nome do Senhor. E Deus mandava o seu profeta Jeremias repreender os falsos profetas. Vejam o que Deus manda Jeremias dizer para os falsos profetas. Jeremias 14, versículo 15. Deus disse para o seu profeta: diga para estes falsos profetas que eu não mandei eles falar coisa alguma em meu nome. Eles foram correndo, mentindo e falando mentiras, usando o meu nome em vão. Eu não falei nada para esses falsos profetas. Eles falam da sua própria mente. Aquilo que os seus corações pensam, eles falam e dizem que eu falei. Eu não falei nada para estes profetas. Eles falam mentiras para o povo e o povo crê nas suas mentiras. O que estava acontecendo no tempo de Jeremias está acontecendo no século XXI, terceiro milênio, neste ano de 2022. Se manifestaram na terra centenas de falsos profetas com o mesmo espírito dos falsos profetas do tempo de Jeremias. Quantas profecias foram feitas pelos falsos profetas de Baal, garantindo a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2022. E nenhuma profecia se cumpriu. Por que não se cumpriu nenhuma profecia? Porque Deus não falou na boca desses falsos profetas. Quando Deus fala na boca dos seus profetas, se cumpre. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra, que os seus profetas falam. Está aqui os motivos para que nenhuma profecia dos profetas de Baal se cumpra, porque Deus não falou na boca dos falsos profetas. Deus nunca falou na boca de falsos profetas aqui na terra. Deus fala na boca dos seus profetas. E quando Deus fala na boca dos seus profetas, a palavra se cumpre. Aqui vai o meu conselho como atalaia de Deus para os falsos profetas de Baal. Vocês têm uma chance ainda hoje, porque Deus é amor e misericordioso para com vocês. Se vocês se arrependerem
destas falsas profecias que vocês fizeram para Bolsonaro. Peçam perdão a Deus. Humilhem na presença de Deus, com um coração contrito e arrependido. Digam para Deus: nós estamos arrependidos, Deus, por fazer tantas falsas profecias usando o santo nome de Deus em vão. Mentimos e enganamos o presidente da República, o nosso presidente Bolsonaro. Nós enganamos a ele, porque Deus nunca tinha falado na nossa mente, nem no nosso coração. Era tudo visão falsa da nossa mente. Nós garantimos para ele que Deus tinha falado para nós que ninguém tomaria a cadeira da presidência da República aqui do Brasil, porque ele ia ser presidente muitos e muitos anos. Jamais Bolsonaro poderia perder essas eleições de 2022, porque Deus estaria com ele. Então Bolsonaro não perderia essas eleições para Lula. Assim dizia o Deus dos falsos profetas. Peçam perdão a Deus por todas as palavras malditas que vocês disseram com Lula e com os seus eleitores. Deus quer ouvir de vocês, evangélicos, que condenaram Lula e os seus eleitores, dizendo que Lula e os seus eleitores eram filho do diabo. E quem votasse em Lula já estaria condenado ao fogo do inferno. Deus diz para os eleitores de Bolsonaro hoje: eu quero ouvir de vocês, bolsonaristas, dizendo: nós estamos arrependidos em ter condenado os inocentes, medindo com medida injusta. Irmãos, vocês estão pensando que eu sou político. Não sou político e nem faço política para nenhum candidato político. Não tenho preferência por nenhum candidato político. Temos que votar como cidadão brasileiro, mas não podemos ter simpatia por nenhum candidato político. Nem por Bolsonaro, nem por Lula. Quem for eleito é o nosso presidente. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, seria o nosso presidente. Como foi Lula que foi eleito, é o nosso presidente. E o de vocês também. Nenhum cristão deve rejeitar Lula como presidente do Brasil. Não vamos condenar Lula e os seus eleitores. Eles também são filhos de Deus. São nossos irmãos em Cristo Jesus. Nenhum cristão pode se envolver com a maldita política. Irmãos, em 2018 eu votei em Bolsonaro. Não porque tinha preferência por Bolsonaro, mas porque tinha que votar em um candidato. 2022 votei em Lula. Não porque tivesse preferência por Lula, mas porque tinha que votar como cidadão brasileiro. Isso é muito ridículo. Cristão se envolver com a maldita política. Os irmãos talvez me digam: por que você diz que a política é maldita? Irmãos, não sou eu que estou dizendo que a política é maldita. Quem disse que a política é maldita foi o professor Aurélio, no seu livro, que tem por nome Dicionário Aurélio. Acredito que o professor Aurélio, um bom leitor da Bíblia, e ele sabia muito bem quem foi o grande político que foi expulso do céu aqui para a terra, para enganar os povos da terra. O professor Aurélio era conhecedor da Bíblia. Então, pelo conhecimento que ele tinha da Bíblia, ele podia muito bem chamar a política de maldita. O profeta Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu apoio. É por isso que
Quem confia nos políticos entra em maldição. Estamos vendo a nação brasileira e principalmente os evangélicos do Brasil, porque pelo conhecimento que eles têm da Bíblia, não eram para se envolverem com a maldita política, como se envolveram neste ano 2022. Quem não conhece a Bíblia, se envolver com a política, não é muito grave a sua culpa diante de Deus. Mas quem conhece a Bíblia e se envolve com a política diante de Deus é gravíssimo, porque está escrito: melhor não tivesse conhecido a Deus, e depois de conhecer, tornar atrás, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade e da justiça, do que conhecendo tornarem atrás, ou seja, conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2, 20 a 22. Quem conhece os evangélicos de 50 anos passado, sabe muito bem que os evangélicos do passado temiam a Deus e andavam com sinceridade diante de Deus e guardavam seus mandamentos. Os evangélicos acreditavam na Bíblia e tinham a Bíblia como regra de fé e conduta cristã. Se Jesus Cristo disse que nenhum servo pode servir a dois senhores, nenhum evangélico se envolvia com a política, porque eles sabiam que a política é maldita, ou seja, é mundana. E quem se envolve com a política ama ao mundo. E quem ama ao mundo, o amor de Deus não está nele. Assim diz as Escrituras. Como pode um evangélico servir a Deus e ao mundo? Diante de Deus não tem nenhuma possibilidade de um evangélico servir a Deus e a política. Vejam, irmãos, o que disse Jesus Cristo em Lucas 16, 13 a 15. Diante destas palavras de Jesus Cristo, tem condições de um servo de Deus servir a Deus e a política? Servir a Deus e as riquezas deste mundo? Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a Deus e as riquezas deste mundo. Irmãos, tem hora que eu pergunto para Deus: Senhor, este Jesus que os evangélicos do século XXI servem, não é o Jesus Cristo das Escrituras? Sabe qual é a resposta de Deus para mim? Examinem as Escrituras e comparem se o que o Jesus dos evangélicos ensina para os seus servos é o mesmo ensino que o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas ensina. Irmãos, comecei a examinar as Escrituras e comparei os ensinos do Jesus dos evangélicos do século XXI com os ensinos do Jesus Cristo das Escrituras. Não bateu os ensinos do Jesus dos evangélicos do século XXI com os ensinos do Jesus Cristo das Escrituras. Irmãos, não tem como conciliar o Jesus dos evangélicos do século XXI, terceiro milênio, com o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Jesus dos evangélicos do século XXI dizem que o Jesus deles aprova eles servir a Deus e a política, servir a Deus e as riquezas deste mundo. O Jesus Cristo das Escrituras Sagradas diz que Deus não aprova os seus servos servir a dois senhores. Nenhum servo de Deus pode servir a Deus e a política. Não pode servir a Deus e as riquezas deste mundo. Como ficam os ensinamentos de Jesus Cristo das Escrituras Sagradas diante dos ensinamentos do Jesus dos Evangelhos do século XXI? Irmãos, vejam em Deuteronômio 28, 15 a 25.
a maldição que receberá os que desobedecerem ao Deus das Escrituras. Irmãos, vejam as Escrituras e suas exigências para o ser humano aqui na terra. Deuteronômio 11, 26 a 32. Como a palavra de Deus se renova a cada manhã, então, irmãos, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, não sei que hora você está ouvindo esta mensagem. O que eu posso te afirmar, uma coisa, que o mesmo Deus que falou com Moisés e lhe passou as instruções para o povo, vamos ouvir o que Deus tem a falar para você que está a nos ouvir por meio das redes sociais. Agora, ouçam a voz de Deus pelas Escrituras. Desde que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Isso era Moisés falando para o povo daquela época e falando para nós hoje. Porém, a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas se vocês desviardes do caminho para seguir outros deuses que nunca vocês conheceram, vocês estão rejeitando a bênção e abraçando a maldição. Eis aqui ponho diante de vocês, hoje, a bênção e a maldição. A bênção para que vocês vivam e a maldição para que vocês morram. Eis que tomo como testemunho o céu e a terra. Essas duas testemunhas estão vendo o que vocês estão escolhendo hoje. Quem estiver escolhendo as Escrituras, estão escolhendo a bênção. Quem estiver escolhendo desobedecer às Escrituras, estão escolhendo a maldição. É exatamente o que os evangélicos do século XXI fizeram neste ano de 2022. Escolheram desobedecer às Escrituras. Deus mandou escolher bênção ou maldição. E os povos da terra no século XXI, agora nesse ano de 2022, eles escolheram a maldição da política. Deus mandou escolher bênção ou maldição. Os povos da terra têm livre escolha para escolher o que eles quiserem escolher. É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Os evangélicos do século XXI, terceiro milênio, escolheram a maldição e rejeitaram a bênção de Deus. Irmãos evangélicos, ouçam a voz de Deus pelas Escrituras Sagradas. Vejam Deuteronômio 30, versículo 11 a 20. Porque este é o mandamento que eu hoje vos ordeno. Não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. O céu e a terra te pus como testemunha contra ti, de que eu te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Irmãos, será que os evangélicos do século XXI estão ouvindo a voz de Deus através das Escrituras? Ouçam a voz de Deus pelas Escrituras, Deuteronômio 32, 1 a 47. É uma leitura muito extensa, nós não vamos ler toda, vamos só ler o princípio e os irmãos que leiam o resto, até o final. Inclinai-vos os vossos ouvidos, ó céus, e falarei contigo. Ouçam a terra as palavras da minha boca. Estas palavras estão vindo dos céus para os evangélicos do século XXI, terceiro milênio. Deus pergunta para os evangélicos do século XXI que escolheram a maldita política, rejeitaram a bênção. Ele
ele está dizendo para os evangélicos: eu estou levantando o meu atalaia da última hora para falar com os evangélicos do século XXI. E vocês não querem dar ouvido ao meu atalaia da última hora. Quem ouve os meus mensageiros, ouve a mim. Quem rejeita os meus mensageiros está rejeitando a mim, diz o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu sou o Deus de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o mesmo Deus que falei com Moisés e dei ordenanças para os povos obedecerem na terra, de geração em geração, até a consumação dos séculos. Eu levantei o meu atalaia no passado, ou seja, eu levantei os meus atalaias do passado para falar com os povos da terra. Estou levantando os meus atalaias do século XXI, terceiro milênio, para falar com os povos da terra. Irmãos, um atalaia de Deus não brinca de ser profeta na terra. Estamos falando o que Deus nos manda falar. E ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Deus manda dizer para os evangélicos que estão se envolvendo com a maldita política: saiam do meio deles, povo meu. Separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja 2 Coríntios 6, 14 a 18, Lucas 16, 13 a 15. Então estas palavras, irmãos, são para quem crê na Bíblia e quem crê no Jesus Cristo das Escrituras. Porque se você crê nesse Jesus das religiões e dos religiosos, você está crendo num Cristo errado, num Cristo falso, porque o Cristo verdadeiro é o das Escrituras Sagradas. Se vocês continuarem na maldita política, vão morrer na maldição. Se saírem da maldita política, terão vida e vida com abundância. Escolham hoje com quem vocês vão ficar. Se com a bênção de Deus ou se com a maldição do inimigo. Quem escolhe as Escrituras está escolhendo a bênção. Quem estiver escolhendo a maldita política está escolhendo a maldição e a morte. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Diz as Escrituras para os que vão ouvir esta mensagem: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. Eu, Jesus Cristo, enviei os meus atalaias da última hora para testificar estas coisas em favor dos evangélicos do século XXI, no terceiro milênio, antes do toque da última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os evangélicos em geral têm uma chance de saírem da maldição da política e obedecerem às Escrituras, que é uma das bênçãos de Deus enviada dos céus para os povos da terra. Irmãos, não como alguém pode dizer: eu estou na política e obedeço às Escrituras? O próprio Jesus Cristo nos dá o exemplo das Escrituras. João 5,39, Mateus 22 e 29. Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Vocês não querem vir a mim para teres vida? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo também do poder das Escrituras. E para que servem as Escrituras? Veja 2 Timóteo 3, 10 a 17. Pedro também dá o mesmo exemplo, 2 Pedro 1, 16 a 21. O anjo do Senhor Jesus Cristo dá também outro exemplo das Escrituras em Apocalipse 1, 1 a 3. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia das Escrituras nunca foi produzida por vontade do homem. Mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus.
Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, Deus tem levantado este atalaia, ou seja, Deus tem levantado esse ministério atalaia da última hora e deu o conhecimento das Escrituras Sagradas nos seus originais. Não acrescentamos nenhum tio e nenhum cedilha. A base das nossas mensagens é as Escrituras. As Escrituras é a nossa regra de fé e conduta cristã. Quando Deus me levantou para o ministério atalaia da última hora, de volta à palavra original, nos deu o discernimento das Escrituras nos seus originais. Uma das coisas que Deus nos advertiu quando me levantou como atalaia da última hora foi: não funde nenhuma religião para você liderar. No dia que você fundar uma religião para você liderar, você perde a essência das Escrituras e o conhecimento. E passa a não acreditar nas Escrituras como inspiração divinas, como estão fazendo muitos religiosos hoje no século XXI. Perderam a essência, não crê mais nas Escrituras como inspiração divinas. Nenhum fundador de uma religião crê nas Escrituras como inspiração divinas. As religiões são fundadas na Terra para fins lucrativos. Os fundadores das religiões da Terra não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, e por isso erram tanto, usando o santo nome de Deus em vão. Os líderes religiosos da Terra fazem mau uso das Escrituras, usam as Escrituras para fins lucrativos e interesses próprios e materiais. Irmãos, em Cristo Jesus, muitas vezes eu me entristeço porque o desprezo que os irmãos dão às minhas mensagens. Mas quando eu olho para Jesus Cristo e para todos os seus seguidores, o quanto eles foram desprezados, aí eu me alegro, porque todos que quiserem viver nesta terra como cristão, seguidor de Jesus Cristo, serão rejeitados e perseguidos pelos povos da terra, que se dizem ser cristão e não são, mas perseguem os servidores de Jesus Cristo. E quem rejeita esses servidores de Jesus Cristo é muitos que se dizem ser cristão. São os religiosos que estão nas suas religiões se passando por cristãos, mas negam pelas suas obras que são cristãos. Irmãos, vejam as obras dos que se dizem cristãos, que estão envolvidos na política. Será que podemos chamar de cristãos os evangélicos que estão envolvidos com a política neste ano de 2022? Não, 1000 vezes não. Não podemos chamar de cristãos os evangélicos que se envolveram com a política neste ano de 2022. Irmãos, eu lamento porque, por causa da maldita política, tem irmãos que me dizia que eram irmãos queridos, irmãos do coração. E depois que estes irmãos souberam que eu votei em Lula, me desprezaram e isolaram a comunhão comigo. Não falam mais comigo. Por causa da maldita política. Nunca pensei que fosse chegar a esse ponto de irmãos se odiarem uns os outros por causa de política. Irmãos que me desprezam por causa da política, não me odeiem porque eu votei em Lula. Bolsonaro e Lula diante de Deus são iguais. Ninguém pode abrir a boca para dizer que Bolsonaro é de Deus e Lula é do diabo, porque muitos irmãos me desprezaram só porque eu votei em Lula. Em 2018 eu votei em Bolsonaro, em 2022 votei em Lula. Que diferença fez
para mim, diante de Deus, por eu não ter votado em Bolsonaro em 2022 e ter votado em Lula. Irmãos, é por isso que eu estive muitas vezes tristes, mas hoje eu sou alegre, porque eu vejo que esses irmãos têm que se converterem ao Cristo das Escrituras e abandonar esse Jesus das religiões que ensinam a eles a odiarem uns aos outros. Jamais fazerá diferença entre candidato político. Os cristãos seguidores de Jesus Cristo, eles não fazem diferença entre candidatos políticos. Para eles, tanto faz um ganhar que nem outro. Quem ganhar, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Mas para os cristãos verdadeiros, não faz diferença quem ganha e quem perde. Todos são nossos irmãos em Cristo Jesus. Quem ganhou, quem perdeu. Não podemos perder a amizade dos irmãos por causa de política e nem partido político. Quem perder a amizade dos irmãos por causa de partidos políticos estão em maldição. Mas Jesus Cristo está abrindo a porta da misericórdia, a porta da bênção hoje e dizendo para os evangélicos do Brasil que estão envolvidos com a política: saiam da maldição da política e venham para a minha bênção. Não deixem para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Eis que ponho diante de vocês, evangélicos do Brasil e do mundo, hoje, a bênção e a maldição. O que vocês escolherem hoje. O céu e a terra é testemunha para que naquele grande dia vocês não vão se lamentar diante de mim dizendo que comeu, bebeu na minha presença, que fez cura, que fez milagres, que fez tudo isso no meu nome, mas escolheram a maldição aqui na terra e desprezaram as bênçãos de Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus toma hoje o céu e a terra como testemunha para aquilo que vocês escolheram. Se a bênção ou a maldição. Naquele grande dia, não vai adiantar vocês se lamentarem e dizer que ninguém avisou, nem ninguém advertiu a vocês o que se devia fazer aqui na terra para que naquele dia não fossem confundidos e envergonhados. Então, diz Jesus Cristo hoje para todos os ouvintes desta mensagem: eis que venho sem demora. A hora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Amém. Era tudo o que Deus tinha para falar com os povos da terra, e principalmente com os evangélicos que estão envolvidos com a maldita política, antes do toque da última trombeta. É o conselho, é a palavra revelada do céu. Deus em Cristo esteja louvado. A Igreja de Jesus Cristo diga amém.